Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, eu sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Tá chegando agora, tá me vendo pela primeira vez? Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, deixe o like se você gostar do vídeo e um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo, se você gostou do canal, se você não gostou, se você tem alguma sugestão de vídeo, fique à vontade. O canal Sentimento Tricolor é a casa do torcedor do Fluminense. Bom, galera, vocês devem estar assustados, né, com o título do vídeo. Flu economizou mais de 800 mil reais. Pois é. Deve estar se perguntando assim, mas como assim, André? Como pode ser bom nós perdermos quase que a metade do time? Nós perdemos 5 peças, né? 4 jogadores e o treinador. Como isso pode ser bom? Bom, vamos lá. Eu vou voltar lá no comecinho do Campeonato Brasileiro para a gente poder fazer uma reflexão. O Fluminense começou esse campeonato, galera, com a 14ª folha salarial. Ou seja, dos 20 clubes, o Fluminense tinha a 14ª menor folha salarial. E a gente sabe que dinheiro é muito importante no futebol. Claro que o dinheiro não entra em campo, o dinheiro não é o dinheiro que chuta, que cabeceia a bola para o gol, mas clubes mais ricos, com mais poderio financeiro, conseguem contratar jogadores de melhor qualidade. E com isso eles sempre ficam mais perto de conquistas, de títulos e tudo mais. Infelizmente a gente sabe que o Fluminense está afundado em crise. Depois que o Mário assumiu, ele assumiu com essa proposta de reconstrução do clube. E dinheiro no futebol, galera, que fique claro, não falta, tá? O futebol do Fluminense ele não é deficitário. O Fluminense arrecada muito mais do que ele gasta. Mas a única chance que a gente tem de sair desse lamaçal, de pagar a dívida, é ter um time mais modesto e aquele dinheiro que poderia ser utilizado no futebol ser usado para pagar dívidas. Para o Fluminense poder criar fluxo de caixa e nos próximos anos, espero que num curto, médio prazo, a gente sabe que não é para amanhã que a situação do Fluminense vai se resolver, mas o mais rápido possível a gente consiga liberar esse dinheiro dentro do clube e aí sim possa começar a fazer possíveis investimentos. A gente sabe também que o dinheiro do Fluminense esse ano foi mal gasto em algumas peças. E eu vou falar disso mais na frente, ok? Mas eu queria relembrar vocês que a folha salarial do Fluminense, nós começamos o campeonato com 3 milhões e meio de reais. Só que nós já começamos o campeonato tomando 2 pancadas, perdendo Gilberto e Evanilson, 2 titulares. Ao longo do campeonato, nós perdemos mais 2 peças. Perdemos o Dodge, perdemos o Digão, agora, ontem, e para piorar a situação toda, perdemos o nosso treinador, o comandante do time. Aí você fala assim, acabou, o barco agora vai afundar, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos lá, galera, eu falei aqui 5 nomes, né? Vamos fazer uma reflexão? Perdemos o Evanilson. Ok, esse aí não tem discussão. Na minha opinião, era o melhor jogador do Fluminense. O próprio Fred reconheceu isso na chegada dele. O Fred falou, hoje eu sou banco do Evanilson. O Evanilson é o principal jogador, não é o principal atacante, não. É o principal jogador do Fluminense. É claro que houve um erro de avaliação na renovação do Evanilson, lá ano passado, lá de 2019 para 2020. Mas eu queria dar minha opinião sobre isso, tá? É um assunto polêmico, mas vocês sabem que eu não fujo de polêmica. Eu vejo muita gente batendo na diretoria como se tivesse sido de propósito, tivesse sido um erro. A minha visão sobre isso é o seguinte, quem acompanha um pouquinho a base do Fluminense sabe que o Evanilson, ele explodiu tardiamente. O Evanilson ele nunca tinha sido convocado para seleção nenhuma de base, o Evanilson nunca tinha sido artilheiro de nenhuma categoria de base e não estava se destacando tanto contra outros meninos, como o João Pedro, como o Marcos Paulo, como o próprio Miguel, que era muito mais novo do que ele e subiu até antes dele. Então, o Evanilson, o Mário quando assumiu, meado de 2019, aquele ano ali, que era o último ano do Evanilson no Sub-20, já com 20 anos de idade, foi quando ele começou a estourar. Primeiro Campeonato Carioca ele começou bem, Campeonato Brasileiro ele começou a fazer muito gol, ser artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, e aí a diretoria, quando foi procurar o Evanilson para uma renovação, já estava bem próximo do fim do contrato dele. Ele estava chateado, estava magoado, porque outros atletas já tinham subido, já tinham tido o contrato renovado e ele não. E aí aconteceu o que vocês já sabem. Ele foi para Tombense, que era o clube na qual o empresário dele é o dono, e
o Fluminense perdeu o Evanilson de graça. Depois a Tombense ainda emprestou o Evanilson para o Fluminense e a gente acabou recebendo cerca de 30% da venda do Evanilson. Foi um erro de avaliação, sim, mas não foi um erro como algumas pessoas acabam colocando. Essa é a minha opinião. Se você discordar, não tem problema nenhum. O fato é, parece que o Evanilson era uma joia rara em Xerém, todo mundo fechou os olhos e ninguém quis renovar com ele porque esqueceram do garoto lá. Não, não foi bem assim. O Evanilson começou a estourar já no final do contrato dele, no último ano de contrato dele e no último ano dele no Sub-20. Muito diferente, por exemplo, do que nós vemos hoje aí com o Arthur, com o Metinho, com o John Kennedy, com o Kaique, etc. Jogadores que já com 15, 17, 18 anos já explodem e a gente sabe que vai dar bom. O Evanilson não foi esse caso. Mas foi sim um erro de avaliação geral no Fluminense. Poderia ter sido feito de forma diferente e parece que o clube aprendeu. Até porque todas as joias recentes estão com contratos renovados e a longo prazo, ok? Então o Evanilson, galera, não se discute, foi uma perda. O outro jogador que saiu foi o Gilberto. Na minha opinião, se você comparar que você tinha o Gilberto e passou a ter Igor Julião, foi uma perda. Mas se você pensar que você vendeu o Gilberto, se livrou de um salário relativamente alto, porque o Gilberto recebia na casa, depois da última renovação dele, na casa dos 200 mil reais. E aí a gente começa a fazer um cálculo. O Evanilson recebia em média 100 mil reais. Em média, um pouco mais, um pouco menos. O Gilberto na casa dos 200. Já são 300 mil reais. Se você pegar hoje e ver que você tem um Calegari para lateral direita, apesar do Calegari não ser lateral de origem, ele está desempenhando um bom papel. Inclusive fez parte da seleção da rodada, da última rodada do Campeonato Brasileiro. Você concorda comigo que a venda do Gilberto talvez não tenha sido tão ruim? O Fluminense se livrou de um salário alto, a reposição foi um atleta da base e ainda ganhamos um dinheiro com a venda dele, que por sinal o Fluminense não recebeu até hoje, tá? Nem do Evanilson, nem do Gilberto. Pelo menos as últimas informações diziam isso, que o Fluminense não tinha recebido a grana desses dois ainda. Com o passar do tempo, começou a novela Dodge, que todo mundo já conhece, já sabe, e eu já vinha pedindo o afastamento desse atleta há muito tempo. Porque eu sabia que pelo futebol apresentado por ele, na minha opinião, você balançando a laranjeiras lá, a árvore de Xerém, ia cair um monte de Dodge, de tudo que é cor e tipo, espécie diferente. E não deu outra, tá aí o Martinelli, desempenhando pelo menos os dois últimos jogos, os dois primeiros jogos dele no time profissional, parece um veterano. Então tá na cara que com Martinelli, André, Nascimento, o Fluminense não vai sentir falta nenhuma de Dodge. E graças a Deus, ele não aceitou a proposta do Fluminense de renovação, foi embora. Então é menos 70 mil reais. Então vamos lá, a gente está falando de 100 mil do Evanilson aproximadamente, 200 do Gilberto e 70 do Dodge. O nosso treinador pediu o boné, pulou do barco, recebeu uma proposta de R$1 milhão para trabalhar lá nos Emirados Árabes e foi embora. O Odair, como todo mundo sabe, era um treinador muito questionado pela torcida. Na minha opinião, eu gostaria que ele ficasse até o final do campeonato, porque com futebol bom ou ruim, exceto o jogo do Atlético Paranaense, que o Fluminense foi muito bem, o time vinha oscilando muito nas apresentações, mas incrivelmente estava conquistando resultado. E futebol é 3 pontos, é resultado. Não adianta você jogar bonito, como era o time do Diniz, e perder. Então o Odair estava trazendo esse resultado pra gente. Não é à toa que a nossa campanha atual é a segunda melhor campanha da década. Só perde para a campanha de 2012, quando nós fomos campeões. Então não tem como tirar o mérito do treinador. Porém, era um treinador muito questionado. E pelos comentários nos últimos vídeos que eu fiz sobre o Marcão, já que o Marcão é o nosso treinador atual, a torcida está muito confiante e 99% acreditam que o Marcão pode fazer um trabalho igual ou até melhor do que o Odair. Então também não foi uma perda, ok? Também nos livramos de um salário de 250 mil reais e o Marcão já tinha um saláriozinho dele lá, porque ele já recebia para ser técnico do Sub-23 e auxiliar permanente. Então o Fluminense também não vai precisar contratar, pelo menos por hora, um outro treinador para colocar no lugar. E fechando as cinco peças que nós perdemos, veio o Digão, galera. O Digão recebia um dos maiores salários do Fluminense, na casa dos 300 mil reais. O Digão, tirando aquela falha contra o Ceará, estava vindo muito bem, na minha opinião. O Digão é tetracampeão brasileiro, tem história no Fluminense, mas a nossa zaga é muito bem servida. E além de tudo, o Digão era reserva. Então ele pediu para ser negociado, pediu para ser afastado.
não joga mais pelo Fluminense. E olha, hoje eu não confundi Digão com Marcão não, tá, galera? É o Digão que vai lá para fora, foi vendido. E o Fluminense também vai receber um dinheiro por essa venda. Então dessas 5 peças, vejam comigo, analisem. Dessas 5 peças que nós perdemos durante o campeonato, na minha opinião, somente uma faz falta e não tem reposição, que é o Evanilson. Os outros, Gilberto, Dodi, Digão e Odair, o Fluminense consegue repor essas perdas utilizando a prata da casa, utilizando a base, economizando no salário desses atletas e ainda ganhando um valor pela venda deles posterior. Não é uma boa, porque olhando do jeito que a mídia fala, o Fluminense agora está acabado, perdeu 5 peças do atual time que está em 5º lugar. Galera, tirando o Evanilson, minha modesta opinião, ninguém ali faz falta. Repito, o Odair estava fazendo um bom trabalho, mas eu acredito e confio muito que o Marcão possa fazer um trabalho igual ou até melhor. Se o Marcão repetir o aproveitamento que ele teve na última passagem do Fluminense ano passado, quando ele pegou o clube na 16ª colocação e teve uma arrancada no segundo turno e nos classificou inclusive para a Sul-Americana, o Fluminense estará garantido na pré-Libertadores do ano que vem. E eu estou falando G6, não estou falando G7, G8, se um brasileiro ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil, não. Eu estou falando G6. A média de pontuação da década, se o Marcão repetir o aproveitamento que ele teve ano passado, nós estaremos na Taça Libertadores da América 2021. Então, galera, dentro de toda a tempestade que está sendo esse ano, pandemia, não conseguimos ainda o patrocinador master, perda de 5 peças. Se você olhar, o Fluminense liberou aí aproximadamente, se não for mais, 800 mil reais na sua folha. O que isso significa? Que nós temos hoje dinheiro, din-din, sem aumentar o investimento no futebol. Que eu gostaria de recordar a vocês o seguinte: o Mário já tinha falado que o investimento no futebol para o ano que vem aumentaria. Se nós formos para a Libertadores, mais ainda, vai aumentar mais um pouquinho. Então, veja bem, eu vejo luz no fim do túnel. Porque o Fluminense conseguiu repor essas perdas com pratas da casa, com jogadores da base, com o treinador Marcão, que já não é da base, né? Já é da casa, já trabalhava no Fluminense. E além da gente ter um aumento de investimento para o ano que vem, a nossa folha saiu de média 3 milhões e meio para 2 milhões e 700 mil nesse momento, porque o Fluminense deixou ou deixará, a partir de janeiro, de pagar menos 800 mil reais para essa galera. Já deixou de pagar o Gilberto, já deixou de pagar o Evanilson, vai deixar de pagar o Digão, vai deixar de pagar o Odair, e o Dodi vai pagar agora dezembro, porque ele está afastado, mas tem que receber porque está treinando a parte. Então, a partir de janeiro, o Fluminense vai ter pelo menos 800 mil reais na sua folha. Então, se a nossa folha de 3 milhões e meio já era a 14ª, o Fluminense vai terminar o Campeonato Brasileiro com uma folha, em média, de 2 milhões e 700 mil. É uma das menores do Campeonato Brasileiro. E brigando lá em cima. Então, galera, acredita, apoia, porque eu vejo muita luz no fim do túnel e vejo um 2021 com muita expectativa de crescimento, contratações de jogadores de qualidade. Quando eu falo contratações de peso, não é de medalhão, titular da seleção brasileira, não. Mas de jogadores que virão para serem titulares e vão reforçar e muito a nossa equipe. Para encerrar esse vídeo, que já está ficando um pouquinho longo, eu só queria deixar claro para vocês. Toda vez que eu faço um vídeo e falo que está sobrando, entre aspas, dinheiro, que tem uma brecha, a galera vem, use esse dinheiro para renovar com o Marcos Paulo. Galera, não depende só do Fluminense. O Marcos Paulo tem que querer, que fique claro. Os Cavaleiros do Apocalipse colocam a culpa toda na diretoria do Fluminense, como se o Fluminense tivesse esquecido de renovar com o Marcos Paulo. Não. Propostas já estão sendo feitas há mais de um ano e nenhuma delas foi aceita pelo jogador. Ele quer ser transferido para a Europa, o Fluminense continua na tentativa de renovação, só que o Fluminense pode ter 10 milhões em caixa. Se o Marcos Paulo não quiser renovar, não adianta. Lembre-se, uma renovação de contrato ela é feita de forma bilateral e não unilateral. Não basta o clube querer, o atleta tem que querer também. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, um forte abraço e saudações tricolores.